O americano John Textor não chegou para brincar no Botafogo. A prova disso é que ele assumiu o clube tem mais ou menos uma semana e já desembolsou nada mais, nada menos que 50 milhões de reais só em reforços. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes eu apareci aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o sino aqui das notificações ativado e deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. E bora falar sobre esse novo rico do futebol brasileiro, que é o Botafogo. Você já deve ter visto aí nos noticiários que vem desde dezembro para cá que o clube vendeu 90% ali do futebol. 90% foram adquiridos pelo John Textor, que é um bilionário americano, que é dono do Crystal Palace, é dono de um clube na Bélgica, é dono de um clube nos Estados Unidos e está tentando comprar mais clubes. Ele está tentando agora fazer negócios em Portugal. Enfim, muita gente ficou especulando de como seria, porque o Botafogo é um dos casos de primeiros clubes empresas aqui no Brasil. E olha, para primeiro exemplo, para a primeira experiência, tem sido muito bom para o futebol brasileiro, porque em menos de uma semana ele assumiu o clube lá, depois de todo o trâmite burocrático. Ele está mais ou menos há uma semana à frente do clube e ele já desembolsou 50 milhões de reais só em reforços. Esse valor é mais ou menos aproximado, até porque a maioria das negociações tem sido feitas em euro, então esse montante de 50 milhões é levando em consideração a cotação ali dos dias, mas vamos à lista aqui de reforços para você que não tem acompanhado o noticiário do Alvinegro. Para começar essa lista, vamos começar falando já da contratação mais cara da história do Botafogo, que é a do Patrick de Paula, que já chegou ao Rio de Janeiro, vai realizar exames, já assistiu o jogo do Botafogo ontem no estádio Newton Santos contra o Fluminense, e o clube está pagando nada mais que 6 milhões de euros por ele, que dá aqui hoje 33 milhões de reais, vai, para a gente poder arredondar esse valor. É a contratação disparada mais cara da história do Botafogo. A segunda, se eu não estou enganado, era a do Michael Suell, que foi comprado lá em 2010 da Alemanha, que, se eu não me engano, era algo próximo de 8 milhões de reais que o Botafogo pagou na época. De 8 milhões, o Botafogo passou para 32 milhões, 33 milhões, a sua contratação mais cara da história. E nesse bolo, o Botafogo também fez a sua segunda maior contratação da história nessa era John Textor, que foi o Vitor Sá. O Vitor Sá é um jogador que passou muito tempo jogando pela Alemanha, jogou no Wolfsburg, fez uma longa caminhada por lá, pouco jogou aqui no Brasil e recentemente estava lá nos Emirados Árabes e o Botafogo está pagando 12 milhões e meio de reais para trazer o Vitor Sá. Em terceiro lugar, a gente tem um jogador que é torcida do Glorioso e eu também gosto muito, que é o Luiz Oyama do Mirassol. O Oyama já jogou no clube ano passado, foi um dos principais destaques do clube na Série B. O Botafogo tentou, na época, comprar ele, mas acabou não conseguindo, porque na época não tinha dinheiro, mas dinheiro hoje com o John Textor não é problema. Ele fez um grande campeonato paulista pelo Mirassol, o Botafogo foi lá e pagou 3 milhões de reais para trazer o Oyama em definitivo. E para fechar essa lista dos 4 reforços que o Botafogo contratou e está pagando 50 milhões de reais por eles, a gente vai de Felipe Sampaio, que é um zagueiro que jogou pouco aqui no Brasil também, se eu não me engano ele é cria da base do Santos. Dos reforços que o Botafogo contratou desde a chegada do John Textor, esse é o único que estreou, porque foi o único que deu tempo de escrever no Campeonato Carioca. Ele jogou ontem contra o Fluminense pela primeira vez de titular, jogou os 90 minutos, jogou muito bem, inclusive na minha humilde opinião, acho que foi um zagueiro muito firme, que quase não errou nenhum bote, quase não errou nenhum desarme. Eu gostei muito da atuação do Felipe Sampaio. O Botafogo está pagando 2,2 milhões na contratação dele. Ele veio do Amiens, ele veio do Guingamp, da segunda divisão da França. O Guingamp foi conhecido como o time pelo qual o Neymar estreou pelo Paris Saint-Germain, né? Você deve lembrar desse nome por causa disso. Foi o time que o Neymar fez a sua estreia com a camisa do PSG. Mas enfim, esses são os 4 reforços. Uma semana sendo comprado, uma semana vendido e sendo assumido pelo John Textor, o Botafogo já desembolsou 50 milhões de reais para poder começar a montar o seu time competitivo. O americano ele prometeu pelo menos 6 reforços antes de começar o brasileiro e mais alguns que vão chegar ao longo da competição. Mas se a gente for olhar só esses 6 que ele prometeu antes de começar o brasileiro começa daqui a 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas, eles chegaram 4, faltam 2. Então esses 50 milhões podem virar 60, 70, 100, não consigo mais duvidar da capacidade desse americano de gastar dinheiro. Vamos acompanhar o noticiário, qualquer novidade relevante a gente traz aqui pra vocês, beleza? É basicamente isso, vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu like pra ajudar a gente a crescer e vejo vocês no próximo. Tamo junto, um abraço, valeu!